professora Regina Tacarreira, professora e doutora. Ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Possui residência em Patologia Clínica Veterinária pela Unesp Botucatu. Mestrado e doutorado em Clínica Veterinária pela mesma universidade. Atualmente é docente das disciplinas de Laboratório Clínico Veterinário e Enfermidades Parasitárias dos Animais Domésticos na Unesp Botucatu e responsável pelo Laboratório Clínico Veterinário e pelo Banco de Sangue do Hospital Veterinário da Unesp Botucatu. Ótimo. Então tá bom. Então muita tá, gente ó, entrando. tem... A nossa live de hoje é sobre banco de sangue, uma abordagem laboratorial. A gente vai começar com uma pequena introdução do assunto e aí depois a gente abre para as perguntas, que a gente até, inclusive, já recebeu muitas aqui antes, que o pessoal manda antes. Então, primeiro queria começar que você explicasse para a gente um pouco sobre os hemocomponentes, quais são os tipos, como que é realizado o processamento deles. Então vamos lá. Dentro de um banco de sangue, né, a gente pode obter diversos derivados. Na verdade, a gente chama de hemocomponentes, não hemoderivados. Então, a primeira diferença é isso, né? Qualquer produto que a gente fale, concentrado de plaquetas, concentrado de hemácias, plasma fresco, enfim, que a gente vai falar a respeito disso, a gente denomina de hemocomponentes. Qualquer processo físico de centrifugação, de fracionamento, resulta num hemocomponente, né? Hemoderivados ou os outros produtos, né? Eles envolvem algum outro tipo de concentração, processo químico, purificação, que não é o caso nos nossos bancos de sangue, né, que a gente tem atualmente na veterinária. Então, por exemplo, concentrados de alguns fatores, a gente tem na medicina e a gente não chama de hemoderivado, né? Ou de hemocomponente. Então, o que a gente vai falar aqui são só dos hemocomponentes que a gente obtém por processos de centrifugação e etc. Então, o que a gente tem? O mais utilizado é o concentrado de hemácias. Então, a primeira questão é deixar claro que eu nem falei de sangue total. O sangue total esquece, né? Embora eu sei que às vezes, por questões de dificuldade, numa situação muito remota, de não ter acesso, né? Eventualmente, às vezes você precisa e a única alternativa é usar o sangue total, mas a gente não considera isso, né, algo recomendável. Então, já vou pular direto o sangue total, porque pode ter o porquê não usar o sangue total, né? Então, o primeiro é o componente mais utilizado, é o concentrado de hemácias, né? O concentrado de hemácias nada mais é do que uma bolsa de sangue total que foi centrifugada, né? E a gente separa o plasma e boa parte do anticoagulante, dos preservantes, tem que manter um pouquinho, porque afinal de contas as hemácias que ficam na bolsa, elas precisam, para se manter viáveis, com aquela solução que tem na bolsa de sangue, ela não é só um anticoagulante, é também uma solução preservante, embora tenha limitações, né? Deixa eu só diminuir o som aqui. Embora tenha limitações, né? Mas ela também tem propriedades conservantes. Então, a gente precisa deixar um pouquinho dessa solução. E basicamente é isso. A gente tira boa parte do plasma dessa solução e deixa um restinho com concentrado de hemácias. Teoricamente, a gente vai ter um volume de uma bolsa de 450, 500 ml, aproximadamente 250, 200, entre 200 e 300 ml de concentrado de hemácias. Idealmente, você tem que ter um hematócrito bom, né, entre 65 e 80, mais ou menos. O hematócrito é muito maior do que a gente teria no sangue total. Então, a gente consegue, com um volume menor, ter um efeito muito maior de benefício para o receptor, sem, né, o malefício do restante, que muitas vezes o animal não precisa, que é plasma, né, que é o que causa mais reações, parte das reações transfusionais. Então, concentrado de hemácias é o primeiro, né? Que é, obviamente, o principal uso é correção de quadros anêmicos. Eu vou evitar um pouquinho a questão clínica, embora a gente invariavelmente acaba tendo que colocar, porque, assim, hemoterapia é uma especialidade multidisciplinar, né? Então, a gente tem o papel do clínico, que preferencialmente tem que ser hematologista clínico, né? Ou pelo menos com bom conhecimento em hemoterapia, na prática de hemoterapia. Tem que ter um bom aporte do laboratório, porque tem um background muito grande do laboratório, que é isso que a gente vai abordar aqui, a compatibilidade, o funcionamento, preservação, uma série de questões, tipagem, enfim, né? Então, ela vai precisar usar bem é uma equipe muito bem integrada, então é importante essa conversa. Bom, depois do concentrado de hemácias, o sobrenadante, ele vai gerar plasma, né? Esse plasma, preferencialmente, ele tem que ser
congelado rapidamente para que ele preserve os seus elementos, principalmente ali fatores de coagulação que são os mais lábeis, embora também tenham lá proteínas, eventualmente até imunoglobulina. Se usa muito plasma para transferência passiva de imunidade em grandes animais, mesmo em pequenos. Às vezes tem alguns trabalhos que utilizam com essa finalidade, mas uma das principais aplicações do plasma é reposição de fatores de coagulação, que tem uma labilidade, por isso a gente precisa separar e congelar rapidamente. Então, a gente normalmente utiliza ele congelado, porque se a gente não congelar, vai perder isso. E esse tempo de congelamento tem que ser rápido, em até 6 horas no máximo. Só tem que se preocupar que não é 6 horas botar no freezer para congelar. Em 6 horas ele tem que estar congelado. Dependendo do freezer que você tem, vai demorar muitas horas, ou bem mais que 1 hora, ou às vezes mais que 2, dependendo, para conseguir congelar um plasma inteirinho, a bolsa inteira. Inclusive, em alguns bancos de sangue humanos, não sei se alguns veterinários têm, existe até um equipamento específico para fazer um congelamento rápido do plasma, né? Que é tipo uma serpentina, aquilo que nem de chope, só que é para congelar rapidamente a bolsa. Né? Aqui a gente tem um freezer menos 80, a gente bota no freezer menos 80, que é para fazer congelamento rápido, é uma outra alternativa, né? Para poder preservar e congelar mais rapidamente. Então, o plasma fresco congelado é outro dos hemocomponentes. E o concentrado de plaquetas, né? Para a gente fazer o concentrado de plaquetas, a gente precisa fazer uma centrifugação em 2 etapas, né? Então, a gente não vai fazer o mesmo processamento que é concentrado de hemácias para um lado e plasma fresco para o outro. A gente vai fazer uma etapa intermediária, que é uma primeira centrifugação mais lenta. Com isso, a gente tem as hemácias no sedimento, né? E vai ter um certo concentrado de hemácias, mas acaba sendo um pouquinho menor, porque a velocidade é menor, né? A força centrífuga é menor. Porém, por conta dessa menor velocidade, as plaquetas ficam em suspensão no plasma. Então, quando a gente separa para um lado as hemácias, para o outro lado que a gente vai ter é o que a gente chama de plasma rico em plaquetas. Então, ele tem, além do plasma, as plaquetas em suspensão. Né? A gente vai separar, então sempre para fazer esses hemocomponentes precisa de bolsas múltiplas, né? Então minimamente dupla, tripla ou quádrupla, dependendo do que a gente precisa. Então, nesse caso, eu preciso de pelo menos uma bolsa tripla. Então, vou separar o concentrado de hemácias para um lado, o que eu chamo de plasma rico em plaquetas para o outro, eu separo, desconecto, deixo esse plasma rico em plaquetas com mais uma bolsinha satélite, e aí eu volto para a centrífuga. O outro detalhe é que essa centrifugação ela tem que ser numa temperatura de 22 graus, mais ou menos. Então, ela não pode ser refrigerada como a gente costuma fazer para o concentrado de hemácias. Plaquetas odeiam frio. Na verdade, a plaqueta odeia tudo. Odeia que fica parada demais, odeia que agita demais, odeia quente demais e frio demais. Sensível. Porque se a gente... então, ela tem que estar com a temperatura bem certinha. E se não for uma centrífuga que tenha controle de temperatura, né, a simples rotação acaba esquentando muito lá dentro. Então, acaba desnaturando essas células. Isso vale para hemácia e vale para plaqueta. Então, eu vou voltar lá para o plasma rico em plaquetas. Eu voltei para a centrífuga, só que agora eu vou fazer uma velocidade, uma força centrífuga muito maior, né? Então, o que vai acontecer nessa situação? Eu vou sedimentar agora as plaquetas que estavam lá nesse plasma, né? As hemácias eu já tirei. Eu vou ter um concentrado de plaquetas embaixo e em cima eu vou ter um plasma pobre em plaquetas que vai virar de novo lá o plasma fresco congelado. Então, eu já tenho aqui 3 hemocomponentes. O concentrado de hemácias, o concentrado de plaquetas e eu consigo fazer o plasma fresco congelado, ok? Nós temos um quarto hemocomponente que pouca gente utiliza, né? Às vezes por disponibilidade e provavelmente muito por desconhecimento até desse hemocomponente, que é o crioprecipitado. O que é o crioprecipitado? Eu gosto de fazer uma brincadeira assim, eu que gosto de tomar, por um acaso, né, Coca-Cola. O que acontece quando a gente às vezes chega em casa com sede? Sede de Coca-Cola, não serve de outra coisa, né? Então a gente chega na geladeira, não tem Coca gelada. O que a gente faz? Bota no freezer, no congelador, não é isso? Só que óbvio que demora para gelar. A gente ou mata a sede com outra coisa, ou toma, enfim, a gente dá um outro jeito. E esquece lá a Coca na geladeira. Né? Pensa numa garrafa PET, por exemplo, ou qualquer outra bebida. Chega no dia seguinte, eu de novo cheguei com sede querendo tomar Coca-Cola, só que agora eu também não tenho nem Coca gelada, eu tenho só uma Coca congelada. O que a gente faz? Pega a Coca do congelador, do freezer, né? Bota em cima da pia e se você já vira uma garrafa de refrigerante descongelando, o que acontece? Fica uma placa de gelo, né? Uma pedra de gelo e aquele xarope em volta. Né? Então, isso é uma propriedade física. Normalmente,
Quem leva mais tempo para descongelar? A água, eletrólitos e as proteínas de menor peso molecular, né? Então, a albumina, alguns fatores de coagulação ainda permanecem nesse bloco de gelo. Já as proteínas de maior peso molecular, elas vão descongelar mais rapidamente. Né? Tanto que você pega soro ou plasma que está congelado, descongela muito mais rapidamente do que gelo. Né? Se você reparar. Então, isso é uma propriedade física, né? Soluções com alta concentração de proteína tende a descongelar mais rapidamente. Então, basicamente, esse processo que eu exemplifiquei com a Coca-Cola, a gente faz com o plasma. O que a gente faz? Pega o plasma, tem que ser congelado rapidamente para a gente considerar ele um plasma fresco, congelado, para ter preservado os fatores de coagulação, ok? E aí, o que eu vou fazer? Quando eu vou processar agora o crioprecipitado, eu vou pegar esse plasma que está congelado lá no freezer, eu vou retirar do freezer, né, do congelamento. Não vou botar em cima da pia, óbvio, eu vou botar na verdade em temperatura de geladeira. Não é Coca-Cola? Não é. A gente vai deixar normalmente overnight. A gente tira no finalzinho da tarde e aí no dia seguinte de manhã a gente consegue tirar essa bolsa da geladeira, né? Foi feito um descongelamento lento e o que provavelmente aconteceu é isso. A gente pega a bolsa, ela fica com os floquinhos de gelo, que é ali onde está a água, eletrólise, alguns dos fatores de coagulação, albumina, né, fatores menos pesados. E na parte que derreteu primeiro, que descongelou primeiro, a gente vai ter uma alta concentração de proteínas de alto peso molecular. Quem são? Fator de von Willebrand, que é uma proteína extremamente pesada. Quem está sempre junto com o fator de von Willebrand, né, que faz aquela ligação da plaqueta com a endotélio, que tem lá a doença de von Willebrand, enfim, é o fator 8. Né, que os hemofílicos não têm. Então, o fator 8 também vai estar junto com o fator de von Willebrand grudado ali no chamado crioprecipitado. Né? Então, por que chama crioprecipitado? Porque ele é precipitado a partir de uma amostra que estava congelada, uma bolsa que estava congelada. E aí tem uma terceira proteína bastante importante, que é o fibrinogênio também. Né? Então, tem uma alta concentração de fibrinogênio, que também é uma proteína de alto peso molecular. Então, vai servir o crioprecipitado para tratar pacientes hemofílicos, pacientes com doença de von Willebrand e, eventualmente, pacientes com deficiência de fibrinogênio. Né? Então, nós temos esses 4 hemocomponentes. A grande vantagem do crioprecipitado é que, vocês viram, a gente vai separando a hemácia, vai separando, né, a plaqueta. Eu posso, inclusive, separar a plaqueta, pego o que sobrou de plasma, congelo, e aí eu descongelo, pego um restinho. Esse restinho em 10, 20 ml, o crioprecipitado tem um volume muito pequeno. Eu consigo juntar nesse pequeno volume, né, praticamente quase uma boa porcentagem do que teria na bolsa inteira, né, de fator de von Willebrand fator 8. Então, eu consigo promover uma reposição somente daquilo que ele precisa. Então, a grande vantagem dos hemocomponentes é justamente essa. Primeiro, eu otimizo um único doador, porque eu consigo beneficiar vários, né, receptores, vários animais, vários pacientes, né? Eu minimizo a sensibilização do receptor, então o paciente que não precisa de hemácia, ele não vai ser sensibilizado com as hemácias, né? Eu consigo repor apenas aquilo que ele precisa, minimizar e os riscos de reações hemolíticas ou transfusionais. Por exemplo, num paciente que recebe concentrado de hemácia, algumas reações elas podem ser hemolíticas, mas boa parte das reações não são hemolíticas, são anafiláticas ou anafilactoides, então pelas proteínas. Se eu retiro o plasma da bolsa, né, a chance de reação é muito, muito menor. Né? A gente tem trabalhos mostrando que cai bastante o índice de reações transfusionais. Né? Fora a questão de custo, enfim. Tá? Então, acho que a vantagem dos hemocomponentes é ter mais uma outra vantagem. Né? Muita gente às vezes fala assim, eu quero fazer o sangue total, porque às vezes não é fácil, ou não encontra, ou é caro, enfim. E muitas vezes o que a gente quer transfundir não é hemácia, é plaquetas. E alguém fala assim, não, eu não quero, eu quero um sangue total porque eu quero repor plaquetas. O que acontece? Se a gente tem uma bolsa que foi refrigerada, e bolsa de sangue total ou de concentrado de hemácias é guardada refrigerada, até tem plaqueta lá, mas eu acabei de falar, a plaqueta não gosta que mude a temperatura dela. O concentrado de plaquetas é armazenado em temperatura ambiente em constante movimentação. Então, o banco de sangue ele tem um negocinho que fica lá, ou em rotação ou em oscilação. Tem o que a gente chama de agitador de plaqueta. Né? Por isso que quando a gente vai viajar, tem risco de trombose, porque fica em estase. Parou de circular, parou de movimentar, a plaqueta agregou. Então, isso acontece ou por não movimentação ou por causa da refrigeração. Se eu uso uma bolsa que foi refrigerada, pronto, as plaquetas até podem estar lá, mas elas não vão funcionar. A outra questão da ideia, né, falsa ideia de tentar repor plaquetas com sangue total, é que normalmente o cálculo que a gente faz, né, existem fórmulas de cálculo para repor
hemácia, de acordo com o hematócrito que ele tem, o quanto eu quero atingir. Também existem formas de correção para a reposição de plaquetas. E na maioria das vezes, para você atingir o alvo necessário do que você precisa de plaquetas, você pensa num paciente que tem 20 quilos e 5.000 plaquetas, 2.000 plaquetas, muito provavelmente você vai precisar de mais de uma unidade de concentrado de plaquetas. Se você fosse extrapolar isso para a bolsa de sangue total, ele precisaria de mais de uma bolsa de sangue total. Para um animal que não está anêmico, é simplesmente sem sentido fazer isso, né? Então, assim, não tem por que se usar o sangue total. O único motivo para usar o sangue total é não tem o banco de sangue, não tem o centrífugo, estou no meio do nada, né? E não tem o que fazer. Então, na verdade, por isso que eu pulei o sangue total, porque ele, na verdade, não, na medicina hoje, para nós humanos, não existe isso. Então, a ideia, o sonho nosso é que também nunca mais exista na veterinária, ou pelo menos na medicina veterinária de qualidade, tá? Depois dessa live, vai todo mundo abrir um banco de sangue. Sério, né? Se todo mundo se qualificar, e acho que a ideia é essa, a gente tem demanda, tem necessidade, tem carência, acho que é isso mesmo, né? Para que ninguém dê mais a desculpa de que não tem. É. Então tá. Então agora vamos falar um pouquinho sobre tipos sanguíneos? Vamos falar sobre tipos sanguíneos, né? Então, assim, para os cães, né, nós temos vários tipos sanguíneos, né? O sistema que a gente tem é o sistema DEA, que é antígeno eritrocitário canino. A gente tem o tipo 1, que ele tem subtipos, né? O tipo 1 ele pode se dividir no tipo 1.1 e 1.2. Existem alguns que relatam o tipo 1.3 e ele existe, na verdade, ele é bem menos frequente, mais raro, né? Eu acho que a gente tem uma prevalência na Austrália, alguns outros trabalhos, mas é bem menos citado. Basicamente tem 1.1 e 1.2 e a grande importância desse tipo sanguíneo, seus subtipos, é que, particularmente o tipo 1.1, ele é bastante antigênico. Então, uma vez que um paciente receba, né, que seja negativo para esse tipo, e recebeu um sangue positivo para 1.1, né, ele vai desenvolver um alto título de anticorpos e numa próxima transfusão, ele provavelmente vai sofrer uma reação transfusional bastante importante. Né? Então, essa é a vantagem, digamos assim, que em princípio, né, numa primeira transfusão, ela é relativamente segura porque a gente tem baixo título, praticamente não tem muita, mas tem, né? Mas tem um menor risco de uma reação transfusional quando o paciente recebe a sua primeira transfusão. Seria aceitável uma condição de transfusão que a gente chama de extrema urgência, em que não dá para fazer compatibilidade, não dá para fazer tipagem, até seria aceitável no caso de um cão. Né? Então, a gente até classifica as transfusões programadas de emergência, extrema emergência, né? Então tem essas diferenças. Bom, você já até respondeu uma dúvida aqui, que perguntaram justamente sobre a questão da primeira transfusão. Aí você já então, tirou. Assim, seria aceitável somente numa condição dessas, de extrema urgência, não tenho como fazer, né? Na medicina, inclusive, o médico, quando vai fazer o que a gente chama de transfusão de extrema urgência, que é tipo, não dá nem para fazer, às vezes, fazer exame nem no receptor, quanto mais na bolsa e o receptor. Ele geralmente tem que assinar um termo de responsabilidade. O médico que solicita essa bolsa para o banco de sangue, ele assina um termo, né, garantindo, olha, eu realmente estou ciente dos riscos e então é feito dessa forma. Na veterinária também, a gente sempre preconiza, mesmo que seja a primeira transfusão, a gente sabe que assim, a fêmea que pariu, a gente até indica que pode ter sido sensibilizada, alguns trabalhos dizem que não é tão importante assim, mas a gente nunca sabe, né? O ideal é que sempre se faça o teste de compatibilidade ou, preferencialmente, até a tipagem, ou os dois, né? Que é o ideal. Mas vou voltar lá com os tipos sanguíneos. A gente está falando de tipo sanguíneo, né? Então, o tipo 1, sendo o subtipo 1.1 um dos mais importantes, o 1.2 também tem a sua antigenicidade, mas é um pouco menor. Aí nós temos os tipos 3, 4, 5, 7, né? Vocês podem reparar que o 2 pulou porque eles acharam que era um outro tipo, mas é um subtipo. Por que é subtipo? Um cão que é tipo 1.1, ele não pode ser 1.2. Então, já o que é 1.1, ele pode ser 3, ele pode ser 4. Então, são alelos diferentes. Já 1.1 e 1.2, eles estão no mesmo, então ele tem que escolher ser um ou outro. Tá? Então, quando eles descobriram isso, o que eles chamaram de 2, eles falaram, não, o 2, na verdade, é um subtipo. Então, virou 1.2 e não 2. É por isso que pulou. E mais recentemente, ele foi descrito um outro tipo sanguíneo, que é o tipo Down, né? Justamente porque os dálmatas não têm, ao contrário, parecido com a história que a gente vai contar para os felinos.
Então, é um tipo sanguíneo bastante prevalente nos cães, né? E que os cães dálmatas normalmente não têm, né? Ou seja, um cão dálmata que receber uma transfusão de um sangue que é DAO positivo poderia apresentar uma reação transfusional. Isso que a gente sabe até agora, né? Só para ter um parâmetro, porque a gente sabe um pouco melhor do humano. No humano, a gente tem dois sistemas, né? A gente tem o sistema ABO e a gente tem o sistema RH, né? Mas existem outros tipos sanguíneos de menor importância, e é por isso que, por exemplo, em humanos, mesmo com a tipagem sanguínea, sempre se faz o teste de compatibilidade. Então, nos animais, a gente conhece esses, o DAA e o DAO, agora mais recente. Nada impede que mais para frente alguém não se descreva ou descubra algum outro tipo, né? A mesma coisa com o felino que a gente vai chegar já já. Então, basicamente, esses são os tipos sanguíneos em cães, tá bom? Com prevalências relativamente altas, o que justifica a necessidade de tipagem e ou prova de compatibilidade, tá bom? Tá. Vamos passar para os gatos? Os gatos. Os gatos são mais ou menos parecidos com os humanos. Quais são as semelhanças, né? Nós temos um sistema AB. Então, a primeira diferença aqui é que não existe o tipo nulo. Então, o ser humano ele pode ser A, pode ser B, pode ser AB e pode ser negativo para tudo, seja o que a gente chama de tipo O. No gato não existe o tipo nulo. Ele é A, B ou o AB, que na mesma maneira que para humanos é bastante raro. A semelhança com os humanos é que, assim como nós, né, quem é A já nasce com anticorpo anti-B e quem é B já nasce com anticorpo anti-A. Tá? No caso dos felinos, particularmente os felinos que são tipo B, que é um tipo menos prevalente, o mais comum é o tipo A, né? Os felinos tipo B, eles têm uma alta taxa de anticorpos anti-A. Então, existe um grande risco de um felino que seja tipo B, mesmo numa primeira transfusão, se ele receber um tipo A e a chance de receber um tipo A é alta, porque é um tipo bastante comum, né? Ele pode ter uma reação transfusional que normalmente, né, é importante e pode ser, inclusive, bastante fatal. A literatura cita que 1 ml de sangue, né, incompatível num gato poderia ser capaz de levá-lo a óbito. Então, mesmo com a transfusão inicial lenta, com aqueles cuidados que a gente toma e etc., isso pode causar um prejuízo bastante grande. Então, em felinos, não tem conversa. Tem que fazer, no mínimo, uma prova de compatibilidade, né? Se puder fazer a tipagem, melhor. E melhor ainda fazer os dois testes. Por quê? Né? Porque não só a tipagem e também a prova de compatibilidade. Porque além dos tipos A, B e AB, né? Da mesma maneira que descreveram o tipo Down nos cães, também foi recentemente, mais ou menos, não faz tão pouco tempo assim, o tipo Mickey, né? O Mickey vem do nome Mike. E também da mesma maneira, né? Quem deu o nome é quem não tem o tipo sanguíneo. Né? Isso aconteceu justamente porque eles fizeram uma transfusão lá nos Estados Unidos, lá se faz tipagem sanguínea. Eles fizeram a tipagem sanguínea, os dois gatos tinham o mesmo tipo, eu não lembro se devia ser A e A, provavelmente, que a probabilidade era maior. E mesmo com sangue tipado, transfusional. Eles falaram, mas como assim, né? São do mesmo tipo, como ocorreu essa reação transfusional? Então, eles foram estudar e, na verdade, era um outro tipo de antígeno, que é o antígeno que eles batizaram de Mickey, porque o receptor chamava Mike. Mike, então Mickey vem de Mike, né? Não sei se fala Mike, Mickey, mas chama M-I-K que se escreve, né? Mas a gente acaba falando Mickey, porque o Mike não expressava esse antígeno, e os gatos que não expressam esse antígeno, né? A prevalência desse antígeno é relativamente alta, mas coitado das exceções, de novo, eles têm anticorpos naturais, e aí, se você transfundir antígeno, um sangue com antígeno Mickey positivo, ele vai reagir fortemente. Então, esse é o problema dos felinos. Então, além do A, do B e do AB, nós temos esse antígeno. Então, para todas as espécies, de um modo geral, o ideal é, se puder fazer tipagem, sim, ou pelo menos a compatibilidade, e o ideal é sempre fazer as duas coisas, compatibilidade mais tipagem, tá? Com relação às outras espécies, a gente conhece pouco, o equino seria a terceira espécie em que se conhece mais. A gente tem o A, C, Q, H, K, eu não lembro mais de cor os nomes, mas enfim, também é o tipo de informação que a gente guarda aqui e depois esquece. Você vai mas ler o mais depois. importante é que para cada um dessas letrinhas que eu falei, né, nós temos subtipos, né, vários outros fatores. Então, cada um desses corresponde ao que a gente chama de alelo. Então, assim como um tem 1.1 e 1.2, então, por exemplo, o C tem o CA, CB, enfim, tem os subtipos, né? Nos equinos, o mais importante é o CA, né? Antigamente tinha outra denominação, que é AA, mas enfim, que é o CA, que é o que normalmente está envolvido nos casos de esoteritrólise neonatal. Porque, de novo, é um tipo bastante antigênico,
Normalmente também não existe anticorpos naturais, então o problema aqui é no caso da prévia sensibilização, que normalmente acontece numa primeira gestação. Então, lembrar aqui no caso das éguas, né? A placenta delas não permite muita troca, o contato se dá no momento do parto, então o primeiro potro, ele sensibiliza a mãe, mas não dá tempo de formar anticorpos. Mas o segundo potro, que vem a ser positivo, nela ele vai ingerir os anticorpos da mãe, que é negativa, né, pelo colostro, e aí vai ocorrer o caso de isoretrólise neonatal, né? A gente tem muitos subtipos, são vários fatores possíveis, várias combinações. No caso de bovino, é muito mais. Você pega a tabela, por exemplo, pega o livro de hematologia do Chalmers, tem lá. Os mais antigos, eu não sei porque tem trocentos. Cada livro do Chalmers, cada edição é uma diferente da outra, né? Quem está acostumado a ver. Praticamente são livros diferentes. Então, numa delas tem uma tabela enorme dos tipos sanguíneos de bovinos. De uma certa forma, assim, quanto mais tipos sanguíneos, eles são pouco antigênicos nos ruminantes, então essa é uma vantagem. Mesmo na segunda ou terceira transfusão, tem menos risco de reações transfusionais de incompatibilidade sanguínea, né? E eles têm muitos tipos e subtipos. Talvez seja até uma questão evolutiva, né? Pelo fato de eles terem vários, eles são menos antigênicos, tem muito menos chance de reação. No caso dos equinos, é esse tipo sanguíneo que é o mais importante, envolvido em reações ou transfusionais ou de isoretrólise neonatal. Bom, acho que eu vou até fazer uma pergunta do Alexandre, que é do nosso laboratório, que ele já até perguntou sobre tipagem sanguínea de animais selvagens. Se tem alguma coisa já em andamento aí, se você sabe aqui dizer. Até o nosso hospital, infelizmente, está fechado, a gente deve voltar agora, né? Mas as meninas, os residentes estão indo para fazer aquelas atividades, né? Provavelmente é mais ou menos como vocês estão fazendo, igual essas. A gente tem, só que a gente tem o CEMPAS lá, né? Que é o Centro de Estudos de Medicina Centro de Estudos de Animais Selvagens, né? Então nós temos vários animais lá, tem felinos selvagens, tem, enfim. E esses animais ficam lá, então os residentes lá estão tratando, cuidando. Na verdade, como não tem estagiário, coitados, estão picando comida, estão fazendo tudo, limpando, né, tudo. E chega animal doente lá ainda, ou então animal de lá de dentro, a gente tem feito testes, só que a gente faz teste de compatibilidade, é o que a gente tem. Se para cão, gato, a gente já tem restrição com teste de compatibilidade, a gente não consegue comercialmente testar todos os tipos, só os mais importantes, né? Nos animais selvagens não tem kit comercial, né? A gente mal e mal consegue descrever quais são os tipos. E a gente sabe que às vezes acontece de você não ter nem mesmo a mesma espécie, né? Eu não queria entrar nessa assunto de transfusão, mas enfim, a gente sabe que com animais selvagens acaba acontecendo. Mas assim, mesmo com a mesma espécie, a gente fez recente dois testes de compatibilidade com jabuti, né, irmã? Foi. E pelo menos não foi a primeira, né? A segunda a gente já fez, sei lá, algumas. Pelo menos sempre deu compatível, tá dando tudo certo, né? Então a gente só faz compatibilidade. Né? O que eu saiba, não existe kit comercial, com certeza não tem. Talvez algum grupo esteja estudando, mas aí tem que produzir o anticorpo, tem que sensibilizar, purificar, ou monoclonal, ou policlonal, enfim. Geralmente são as técnicas que se utilizam, mas selvagens é isso que dá para fazer, só compatibilidade. Que é uma das coisas que a gente vai discutir bastante aqui, né? Imagina, se der tempo, que já são 6h30, ó. Já! Ninguém pega cabe, não. Pode ir. Então tá certo. Então foi tipos sanguíneos, acabamos, né? Das espécies que a gente tem. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a diferença de compatibilidade versus a tipagem. Tá, e que a gente ficou falando muito desses dois termos e é bem importante as pessoas entenderem a diferença, né? A tipagem sanguínea normalmente é feita por um kit comercial em que a gente consegue dizer o animal, o doador, o receptor. No caso do felino, ele é A, é B ou AB, né? No caso do cão, a gente só tem comercialmente o teste para o tipo 1 ou 1.1, mas o kit comercial que a gente tem mais comumente usado ou é 1 ou é 1.1, que é o mais importante dentro do 1, né? Então, isso é tipagem sanguínea. É como eu digo assim, eu sou A positivo. Então, esse é o meu tipo sanguíneo. Isso é tipagem, eu também, né? E a compatibilidade é outro tipo de teste. Então, assim, quando a gente faz a tipagem, idealmente a gente tem que testar o doador e o receptor, no caso especificamente dos felinos, precisa testar os dois, né? Para que a transfusão seja compatível. No caso dos gatos, no caso dos cães, a gente ainda poderia
testar somente o doador, porque se ele for negativo para o tipo 1, que é bastante antigênico, né, ele tem uma menor probabilidade de causar uma reação hemolítica, porque já que é o tipo mais antigênico. Mas, de novo, não elimina a importância e a necessidade de fazer um teste de compatibilidade por conta do DAO, por conta de outros antígenos, por conta de, eventualmente, ser um animal que vai receber ou que já recebeu outras transfusões, então ele já vai estar sensibilizado também, né? Mas, voltando. Então, a tipagem sanguínea, no caso do cão, a gente pode pegar um cão que seja negativo para o tipo 1 e considerar ele como um bom doador, porque ele vai ser negativo para aquele tipo mais antigênico. Né? No caso dos gatos, sempre o doador receptor. Na ausência ou mesmo na presença do teste de tipagem sanguínea, uma outra possibilidade é o teste de compatibilidade. O que é o teste de compatibilidade? A gente chama de reação ou de prova cruzada, né? Em que a gente testa o sangue do doador e do receptor. Né? Normalmente a gente mistura. Você faz um processo, depois a gente pode entrar em detalhes, não sei se vai dar tempo, talvez. Vou falar bem rapidinho. Acho que é importante a gente entender o processo, porque a gente tem, não sei quanto. Como na verdade a live é de patologia clínica, acho que talvez seja interessante a gente se traçar alguns detalhes. Como é que a gente faz a prova de compatibilidade? Né? Tem kits comerciais, a gente já vai falar dos testes comerciais de compatibilidade, né? Mas tem o teste que a gente pode fazer manipulando no laboratório, que é trabalhoso, demora para fazer. O clínico geralmente reclama, né? Porque tem pressa para fazer, né? Mas basicamente a gente tem que ter uma amostra de sangue do doador e uma do receptor, ok? Essa amostra de sangue pode ser do tubo de EDTA, do que usou para fazer hemograma, ou pode ser, às vezes, até obtida da bolsa de transfusão. Né? A bolsa de transfusão tem aquela mangueirinha, aquele manguito, então quando a gente colhe, a gente sela, faz umas salsichinhas, né? A gente tem uma seladora, e aí a gente pega essa salsichinha, tira o sangue de lá de dentro sem precisar abrir a bolsa. Então a gente consegue usar para testar, né, naquele momento. Bom, enfim, a gente tem as duas amostras de sangue, a gente faz uma primeira centrifugação, então vai ficar o concentradinho de hemácias dos dois, separa o plasma, guarda e reserva o plasma do doador e do receptor. E aí eu vou pegar esse concentradinho de hemácias e eu vou lavar 3 vezes em salina. Então eu vou ressuspender em salina, tem que homogeneizar bastante, porque fica aquele botãozinho colado, né? Ressuspender, homogeneizar bem. A gente vai, teoricamente, lavar o resto de proteínas de plasma que está ali no meio. Vai centrifugar novamente, desprezar o sobrandante. Aí joga a salina de novo, ressuspende, centrifuga de novo, a centrifuga demora para parar, despreza o... E aí vai fazer isso 3 vezes. Só isso já demorou um tantão, né? Um detalhe importante nesse processo de lavagem do sangue para fazer a compatibilidade é que a gente tenha bastante salina para hemácias. Então, por exemplo, se a gente colhe no microtainer, não vai fazer no microtainer, porque eu tenho um pouquinho de sangue aqui, eu vou botar muito pouca salina. Então, a gente vai botar num tubo maior. Se por um acaso o doador, às vezes, se eu não peguei da bolsa, né? Às vezes a gente vai colher na hora. Sei lá, não tem bolsa estocada, né? Ou a gente testou não é compatível, o tutor trouxe um doador externo. Né? A gente vai ver se vai colher, se ele for compatível, enfim. Aí a gente consegue colher um tubo cheio de sangue. No animal que é doador, né? Ele tem um autóctone normal. E aí a gente centrifuga, a gente vai ter, tipo, às vezes metade do tubo de concentradinho de hemácias. O que a gente tem que tomar o cuidado? Se eu mantiver isso tudo de hemácias lá no tubo do doador, que geralmente é o que vai estar com um autóctone maior, a minha capacidade de lavar aqui é menor. Então, geralmente, a gente tem que fazer uma proporção de uma parte do concentradinho de hemácias, né? Para mais ou menos 9, ou, quer dizer, né? Vai ficar para 10 aqui de salina. Ou seja, eu tenho que ter bastante salina, né? Para poder lavar bem essas hemácias. Então, sempre tome cuidado nessa proporção. No receptor é tranquilo que ele está anêmico, vai ter bem pouca hemácia, o problema ele é o contrário, sobra muito pouca hemácia para a gente lavar, tá? Então, a primeira coisa é lavar 3 vezes, ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse concentradinho de hemácias e vou fazer uma suspensão de hemácias. Essa suspensão varia de 3% a 5%. Tem alguns cálculos que a gente pode fazer 3% a 5% mesmo, ou que dá mais ou menos 3 ml de solução salina com 2 gotinhas desse concentrado que está lá embaixo, tá? Ou então a gente faz a proporção certinha para ficar entre 3% e 5%, ok? E o que a gente vai fazer? Então agora vai ressuspender essa suspensão de hemácias, e aí a partir desse momento a gente tem o quê? Suspensão de hemácias do doador e do receptor, e o plasma ou o soro do doador e do receptor, ok? E a partir desse momento a gente vai fazer o que a gente chama de reação cruzada. Normalmente a gente vai colocar 2 partes ou 3 partes do plasma, do doador e do receptor, com uma parte do suspensão de hemácia do doador e do receptor. Essa proporção também é bem importante, né? A gente pode fazer essa prova
no tubo de ensaio, a gente pode fazer isso em lâmina, né? E tem o teste comercial que a gente ainda vai falar, tá? A vantagem do tubo é que no teste do tubo eu consigo ver se houve aglutinação dessas hemácias, porque basicamente o que a gente vai testar é se tem anticorpo do doador contra o receptor ou do receptor contra o doador. E a gente tem o que a gente chama de prova maior e prova menor. O que a gente chama de prova maior? É o teste, né, da presença de anticorpos no receptor contra as hemácias do doador. Porque o que vai acontecer? Como a massa, né, de plasma, de volume de sangue no receptor é muito grande, tem uma alta concentração de anticorpos. Se você jogar hemácias incompatíveis, não é, do doador, a hemácia do doador for incompatível, elas vão ser hemolizadas de forma maciça. Vai causar uma reação transfusional hemolítica muito importante. Por isso que a gente chama de prova maior, porque é a mais importante. Né? E quando a gente usa concentrado de hemácias, basicamente é ela que importa, porque a gente está usando só as hemácias do doador e a gente precisa saber se o receptor tem anticorpo no seu plasma, tá bom? Tem a outra prova, o outro lado da prova, que é o contrário, que é saber se o doador tem no seu plasma, no seu soro, anticorpos contra as hemácias do receptor. Se a gente usa o concentrado de hemácias, esse risco é mínimo, né? Então, praticamente quase nem é tão importante. E se a gente usasse o sangue total, então, hipoteticamente, tá? Não é para usar, né? Se a gente usasse, né, a quantidade de plasma que a gente transfunde no receptor é proporcionalmente muito menor. Então, a gente chama isso de prova menor. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai misturar hemácia de um com plasma de outro, aí prova maior, prova menor, se incuba ou em tubo de ensaio ou em lâmina. Então, voltando ao que eu estava falando. No tubo de ensaio, eu consigo detectar a presença de aglutinação, que indica incompatibilidade, os anticorpos vão promover a aglutinação, ou hemólise. Então, a gente tem que lembrar que os anticorpos, eles podem ser aglutinantes ou hemolisantes. Hemolisantes quando eles ativarem complemento, né, também, na verdade, é a reação mais importante, né? E na lâmina a gente consegue ver também, só que a gente consegue ver somente a reação de aglutinação. A gente gosta da prova na lâmina porque ela consegue, porque macroscopicamente, às vezes a gente pode confundir a presença de rouleau, que também está um aspecto, né, arenoso, que parece aglutinado, diferenciar o que é rouleau do que é aglutinação. Então, o padrão, né, de empilhamento ou de aglomeração é diferente. Na lâmina a gente consegue observar isso de forma melhor. Eu não falei também, mas a gente faz uma terceira mistura aqui, que é o autoteste, que é o controle, né? Que a gente faz isso. Que o receptor a gente faz também depois de lavar tudo, testa a suspensão de hemácias dele com o plasma dele, né, o soro dele, para que a gente possa verificar se ele não tem uma autoaglutinação, né? Porque em animais doentes é bem comum que eles tenham um processo de autoaglutinação, independente de ele ter uma anemia hemolítica imunomediada ou não, e isso acaba interferindo na leitura, então causando uma falsa aglutinação, e a gente sabe que os resultados podem ser pouco confiáveis e inconclusivos, né? Idealmente, mesmo que o autoteste dê aglutinando, né, eu não posso usar de maneira alguma um teste que também esteja aglutinando, achando que seja uma falsa aglutinação, né, uma reação, é mais um critério a mais que a gente coloca, mas né, a amostra incompatível não deve ser utilizada. Então, primeira questão é essa, tipagem, eu sei qual tipo sanguíneo. Quando eu faço a compatibilidade, eu só consigo dizer, olha, não tem, né, anticorpos em concentração suficiente para eu detectar incompatibilidade in vitro. Por que esse detalhe em concentração suficiente é importante? Porque o teste de compatibilidade, ele só vai mostrar aglutinação na hemólise se eu tiver uma alta concentração de anticorpos ante a hemácia do outro. Portanto, eu só vou conseguir detectar o risco de uma reação hemolítica aguda. Então, esses dois detalhes são importantes. Primeiro, reação hemolítica. Teste de compatibilidade, testa a compatibilidade da hemácia de um animal com o outro. As reações transfusionais, elas podem ser reações, né, de incompatibilidade de hemácia, mas eu tenho outros tipos de reações transfusionais, né? Reações transfusionais por excesso de citrato, de anticoagulante, reações transfusionais por reações anafiláticas, por proteínas, por leucócitos. Esses outros tantos tipos de reações transfusionais, o teste de compatibilidade não consegue detectar, somente a reação de incompatibilidade de hemácias ou a hemolítica, ok? Então, esse teste é primeiro para a reação hemolítica. E a segunda, o termo aguda, por quê? Porque para que eu consiga detectar a incompatibilidade in vitro, isso somente vai acontecer se eu tiver altos títulos de anticorpos, né? O que normalmente resulta numa hemólise aguda. Se o paciente tiver, às vezes ele
Já tem, existe aquela discussão se no cão tem alguns anticorpos naturais, mas em baixa concentração. Pode ser que ele tenha uma reação hemolítica, só que a gente chama de tardia. É aquele paciente que você faz a transfusão, não tem grandes problemas durante as primeiras 24 horas, que é o que a gente considera de agudo, mas mesmo sem perda de sangue, mesmo sem hemólise contínua, né? Sei lá, um paciente que é renal, ele tem hipoplasia de medula, então não tem perda, não tem destruição por conta da doença primária, em princípio, mas você vê que dali 3, 5, uma semana, 10 dias, as hemácias, o hematócrito cai rapidamente. Né? Então, ali ocorreu uma hemólise tardia. Como a título de anticorpos é baixo, eu não consigo necessariamente detectar nessa prova in vitro, né? A prova de compatibilidade. Então, essa é a grande diferença aí das duas provas, né? Uma é a prova de compatibilidade e outra é a tipagem, que idealmente devem se complementar. Alguém me pergunta aqui temperatura, tá? A gente pode fazer, tem técnicas que falam em temperatura ambiente, 20, 22 graus. Tem gente que faz a 37, no tubo de ensaio é feita a 37, né? Tem gente que fala que a temperatura menor ou mais baixa é importante por conta da detecção das crioglobulinas, mas isso é mais importante nas provas, que é uma prova muito parecida com o que a gente faz na aglutinação em salina para anemia hemolítica imunomediada, né? São aquelas crioglobulinas que podem causar hemólise em temperatura mais baixa, mas idealmente a gente vai tentar monitorar a temperatura do paciente, né? Para que a gente não tenha tanto problema com as crioglobulinas. Então a gente geralmente faz ou temperatura ambiente ou 37, idealmente. Tá. Deixa eu perguntar aqui, se houver aglutinação no teste e controle do receptor, não leva em conta a prova de compatibilidade? Na verdade, assim, ó, é meio, como se fala, contraditório esse autoteste. Porque se ele der positivo, significa que a incompatibilidade pode ser um artefato. Tá? Mas mesmo assim, a gente considera que é incompatível. Tem incompatível, mais que o autoteste esteja, né, incompatível, a gente vai não recomendar essa transfusão, tá bom? Então, é mais para a gente ter um suporte a mais. De qualquer forma, a outra questão que as pessoas têm bastante dúvida é: se der autoaglutinação no teste, no autoteste, eu posso considerar que ele tem uma anemia hemolítica imunomediada? Não, né? Primeiro porque a gente tem lá o consenso, então hoje somente a aglutinação não é um critério, né? A gente tem lá 2, 3, então tem os critérios para considerar o consenso, né? E processamento a gente não sabe, porque a gente vê que mesmo animais que não tem nada de anemia hemolítica imunomediada, às vezes eles dão aglutinação no autoteste. A gente não sabe se é o processo de centrifugação, que ele expõe algum epítopo, algum antígeno, facilita a ocorrência de aglutinação. Não sei se vocês têm essa experiência também, eu vejo alguns colegas relatando a mesma situação. Mas a gente, se deu aglutinação no autoteste, eu vou observar o resultado da prova maior e menor. Mesmo dando aglutinação no autoteste, se a prova maior deu compatível, menor, tudo bem, posso usar. Se ela der incompatível, independente do que deu lá no autoteste, eu não vou usar. Então é basicamente isso. Vamos lá. Tá. Gente, eu vou fazer as perguntas daqui a pouco. Deixa só a gente acabar aqui. Alguém tá... É muita pergunta que passou ali. Alguém aqui mas estão me mandando tudo aqui pelo grupo do LabVet, eles vão me mandando as perguntas para eu fazer depois. Tá bom. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre monitoramento laboratorial do doador e do paciente transfundido. E aí, se for dar 1 hora, a gente observa aqui. Aí eu encerro e começo, tá bom? Então tá bom. Bom, basicamente assim, como é a abordagem laboratorial que interessa pra gente, né? É um pouco da seleção do doador, depois a gente pode falar mais, mas aqui a questão é mais a questão laboratorial. Então, além de toda a questão clínica, né, de exame clínico, do perfil do doador, então de idade, 1 a 8 anos, no caso do cão, mais que 28 quilos, preferencialmente, né? Depende muito do score corporal também, né? Nos felinos, a mesma coisa, preferencialmente acima de 5 quilos, né? Tem um lugar que fala 4,5, mas depende, se for um gato obeso já não dá para pensar num peso muito limítrofe. Mas mais importante, precisa fazer um hemograma, né, completo, acho que é básico, é o primeiro exame de triagem. Então, ele tem que estar com os parâmetros, além de estar dentro da normalidade, dentro da referência, a gente preconiza que, pelo menos em termos de hematócrito para o doador no cão, apesar da referência começar com 37,
a gente recomenda o hematócrito pelo menos acima de 40, né? E no caso dos felinos, né, é um hematócrito acima de 30 e alguma coisa. 32 vai variar de acordo com a literatura, né? Mas um hematócrito com uma certa folga, alguns até falam até mais, 35, né? Especialmente no caso dos felinos, eles têm uma volemia menor do que o cão. Então, eles sofrem mais com a remoção, né, de plasma, de volume, enfim. Então, hemograma, né? Precisa estar tudo dentro do padrão, tem um pouquinho a mais de sobra, né? Idealmente fazer um perfil bioquímico, então aqui a gente consegue fazer o renal e hepático sair rápido, então dá para a gente fazer tranquilamente, até mesmo antes de coletar. De novo, não esquecendo a questão clínica, todo o resto, o animal, além de ser manso, ser tranquilo, né? A gente dá preferência a todas essas questões. O perfil para doenças infecciosas, né? A gente pode depois traçar um pouquinho mais de detalhes, né? Existe um consenso, mas o consenso é americano de exames mínimos exigidos para o doador, né? Então, por exemplo, lá não tem Rangélia, eles botam como opcional a questão da leishmania, dependendo da região que você está, se está uma região endêmica, então precisa testar. O que a gente vê muito, assim, muitos bancos de sangue, mesmo os comerciais, ou alguns de universidade, acabam usando o 4DX, né? Só que o 4DX ele testa para Ehrlichia, Anaplasma, Giro e Lyme, né? Então, por exemplo, o Babesia já não testa. Embora, né, o animal tendo Babesia, a gente tem alguma sensibilidade maior do que para as outras doenças, mas idealmente a gente deveria testar para Babesia. Rangélia é outra doença infecciosa que não está lá no guidelines, né? Mas a gente sabe que é importante. Recente, o João Barque que está aqui, ele acabou de falar, né, de um caso que ele foi para PCR, deu positivo para Rangélia e ele tinha sido doador. Acho que eles tinham testado não para Rangélia, mas provavelmente para as outras doenças, né? Babesia não pega no 4DX, e é uma doença importante, a gente pode falar. Micoplasma para felinos é FIV, FeLV, micoplasma preferencialmente. E o ideal, na verdade, né, para PCR mesmo, por dois motivos. Primeiro, porque é mais sensível, né? Então a gente consegue detectar antes da soroconversão. E a outra questão é que a gente aqui teve problema. Por exemplo, paciente que chega a dar positivo para Ehrlichia, por exemplo, né? Mas é um paciente que já teve um caso de liquiose, já foi tratado, tá tudo bonitinho, né? A tutora era, inclusive, médica, e a gente falou, olha, ela explicou que ela já tinha tido liquiose, a cachorra foi tratada, falou, a gente não pode usar porque o teste que a gente estava usando na época era o de sorologia, mas para ela não ficar preocupada, mas eu já tratei e falei, faz a PCR. Né? No caso, tinha dado negativo. Então, o que era ali? O anticorpo persistiu, mas ela está com PCR negativo. Então, o ideal seria fazer a PCR. Nem sempre a gente consegue fazer isso. A gente conseguir fazer pelo menos os testes sorológicos minimamente. E, se for possível, também um parasitológico, né, de fezes também está incluído lá no consenso. Então, basicamente isso. Hemograma bioquímico parasitológico e o perfil screening para doenças infecciosas, além da avaliação clínica. Beleza. Um cão clinicamente sadio, com SNAP positivo e PCR negativo para Ehrlichia, pode ser doador? Boa pergunta. Teoricamente, provavelmente, né, a gente, no caso dessa tutora, a gente até comentou com ela que se desse negativo para ela voltar, porque é tão difícil arranjar doador, né? E como tinha o histórico, a gente sabia o histórico direitinho, de que foi uma doença anterior, foi tratada, inclusive, né, o consenso do tratamento pressupõe, depois de um tempo, fazer PCR para saber se está livre ou não, né? Tem um risco, mas, por exemplo, sei lá, vamos supor, se não tivesse sido tratado, né? Numa fase crônica, a PCR pode dar negativa e a sorologia dá positiva no caso de Ehrlichia. Mas, nesse caso, provavelmente ele teria alguma alteração hematológica ou alteração clínica, enfim, né? Na verdade, se a gente for pelo consenso ali, se você fizer só PCR, você também correria esse risco de pegar um animal, né, num falso negativo. Mas uma coisa é você fazer isso sem querer, outra coisa é você fazer isso deliberadamente. No caso dela, como a gente sabia o histórico, que foi tratado, animal bem saudável e tudo, acho que, enfim, não está escrito isso lá no consenso, mas dependendo da situação, né, acho até que seria aceitável, não sei te dizer com toda certeza, né? Mas a gente sabendo o histórico, talvez, acho que seria talvez aceitável.
Tá. Porque a gente corre esse risco, né? Num animal que a gente não tenha testado os anticorpos, né? O SNAP, por exemplo, e a PCR sendo negativo, a gente correria o mesmo risco. Né? A gente só não saberia o que estava acontecendo. Ó, perguntaram aqui também. Qual a diferença entre os conservantes CPDA e sagmanitol para concentrado de hemácias? Tá. As bolsas de sangue comerciais, elas vêm com CPDA. CPDA é uma sigla para citrato, fosfato, destrose e adenina. Citrato é anticoagulante, né? Citrato e ácido cítrico. Fosfato é tampão. Destrose é uma fonte de energia, né? Com açúcar, digamos assim. E adenina é a fonte para geração de ATP, porque essas hemácias precisam se manter viáveis. Essas bolsas com CPDA, né, elas conseguem, no caso de quando a gente faz o concentrado de hemácias, a gente elimina uma parte desse preservante, vai junto com o plasma, né, porque fica no sobrenadante. Então, acaba diminuindo um pouquinho a viabilidade desse concentrado de hemácias. Então, embora varie ali com a literatura, mas é aproximadamente, né, 21 dias, alguns dão um pouquinho mais. Então, é um tempo um pouco menor do que a gente vê para outros, para algumas referências, que a gente geralmente se fala meio que genericamente um mês, né, 30 dias, mas na verdade com CPDA, né, algumas literaturas falam que é só 21 dias, ok? O SAG-M é o sagmanitol, salina, G-glicose e M-manitol, não lembro o que é o A, mas é uma sigla para... É um preservante, ele aumenta a viabilidade. Então, na verdade, ele não vem na bolsa, você tem que adicionar no sistema fechado. Ou, às vezes, ele vem numa bolsa satélite. Então, tem bolsa comercial que vem com esse preservante, né? Então, existem outros, Adisol, enfim, que você pode colocar. Basicamente, ele vai repor uma parte daquilo que você eliminou quando você fracionou o concentrado de hemácias. E, na verdade, com outros tipos de componentes que vão aumentar a estabilidade e a sobrevida para ter tempo de armazenamento do concentrado de hemácias. E aí tem estudos mostrando de 35, 42 dias, até uma sobrevida bem maior, né? Um tempo de estocagem bem maior quando se adiciona o sagmanitol, né? O SAG-M. Tá. Podemos trabalhar com bolsas irradiadas para cães e gatos como alternativa de leucorredução em concentrados de hemácias e de plaquetas? Poder pode, né? Difícil. Aqui a gente tem um centro que fica perto, né? A medicina com a veterinária. A gente tem um centro de radioterapia aqui. Eu só vejo o pessoal do Hemocentro reclamando, que é o pessoal da Onco querendo usar o aparelho lá e o pessoal da hemoterapia querendo usar para irradiar. A irradiação de bolsas de sangue, né? Geralmente é quando a gente precisa usar transfusão para irradiações, principalmente de linfócitos, né? Em pacientes ou que estejam em quimioterapia ou imunossupressão, enfim, né? Uma outra alternativa seria a leucorredução. Teoricamente, poderia, né? Mas a gente já tem dificuldade para humanos em termos de acesso. A leucorredução não precisa de equipamento, é um filtro, é um pouco mais... tecnicamente mais fácil de fazer, o problema é a questão, mas mesmo assim tem um custo relativamente elevado, né? Leucorredução já tem trabalho na veterinária, eu não sei se radiação tem, na verdade eu não cheguei a pesquisar, talvez já tenha, né? Mas leucorredução tem sim, com um processo de filtração para diminuir a quantidade de leucócitos, que é uma outra alternativa. Tá. Quantos ml tem que ter a bolsa de crio precipitado? Já vi alguns hemocentros oferecendo 90 ml e outros 20 ml de crio. Normalmente ele tem bem pouca, 10, 20, às vezes 30, mas é menos, por exemplo, concentrado de plaquetas tem de 50 a 70 ml mais ou menos. O crio precipitado tem bem menos, né? Ele tem ali uns 20 ml por volta disso. Tá. Quando existe grande quantidade de rolô no teste de compatibilidade, qual a recomendação? Bom, quando tem bastante rolô, precisa de bastante experiência para diferenciar. Tem um livro que é do BSAVA, né, do British Small Animal, é um livro bem antigo, mas tem uma foto bem linda, assim, mostrando fotos de rolô e de aglutinação. Tem uns rolô muito feio, assim, que você olha e não acha que é aglutinação. Mas se você olhar com atenção, realmente é rolô. Então, um pouquinho de atenção, né? Eu esqueci de falar ali na primeira parte da prova de compatibilidade. Tem testes comerciais hoje que a grande vantagem do teste comercial, que é um teste em gel, né? Infiltração em gel, ele
né? Ele minimiza a necessidade de ficar lavando várias vezes, né? E a gente não tem tanto esse problema de interferência de leitura do rolô e de autoaglutinação, inclusive, tá? Mas voltando, quando a gente faz na nossa técnica, que às vezes a gente, principalmente quem trabalha na universidade, nem sempre consegue, né, comprar kit e etc. Não vai nem Então, vir. uma das alternativas para se minimizar a formação de rolô, lembra que eu falei lá no começo, pode usar soro ou plasma do doador do receptor? O que é o rolô? O rolô nada mais é do que, né, o empilhamento das hemácias, mas é uma atração física, né, por proteínas de carga elétrica negativa. Acontece mais em algumas espécies e acontece mais em animais com um processo inflamatório. Em equinos é normal, né, natural. E alguns em cães com processo inflamatório ou não, às vezes acontece de ter muito. E a proteína de fase aguda negativa, né, carregada negativamente. Desculpa, de fase aguda negativa é outra coisa, porque diminui. Ela é positiva, nada a ver, misturei uma coisa com a outra. Né, mas a proteína de carga elétrica negativa, né, que sobe no processo inflamatório, na verdade aumenta e não diminui, que causa essa aproximação entre as hemácias, uma dessas proteínas é o fibrinogênio. Né? Então, a presença de fibrinogênio na amostra, ela aumenta a chance de formação de rolô. Então, uma das coisas que a gente pode fazer, o que se recomenda, se você conseguir, né, que às vezes já é difícil conseguir volume de sangue, quanto mais pedir para colher, além do hemograma com EDTA, pedir para colher a amostra de soro. Se você usar, ao invés do plasma, você usar o soro, o que é o soro? É a amostra de sangue que foi coagulada, portanto, ela está sem os fatores de coagulação, incluindo o fibrinogênio. Então, quando você usa o soro ao invés do plasma, né, a chance de formar rolô é menor. Então, a primeira coisa que você poderia fazer é tentar evitar a formação de rolô no teste de compatibilidade, certo? Então, essa seria a primeira alternativa. Ou se você, às vezes você tem lá, foi feito o bioquímico do doador, é mais fácil, mas do receptor, sei lá, você tem soro dele guardado, você poderia usar o soro. Fora isso, sim, eu costumo usar experiência, a gente costuma olhar principalmente as menores formaçõezinhas, porque é mais fácil da gente individualizar e ver se o padrão é de empilhamento ou se é lateral. Tomar muito cuidado, porque às vezes tem leucócito junto, e o leucócito também forma aquele satelitismo, né? Às vezes a gente pega uma pontinha de lapiseira de lápis, dá uma mexidinha para ver o padrão, para dar uma deslanchadinha. Então a gente tem as nossas manhas. Mas é basicamente experiência. Então tem que ou acompanhar, tem lá no livro, mas é legal dar uma olhada em vários testes. Talvez seja a parte mais, né, tricky da diferenciação do rolô. E por isso que eu gosto da lâmina, porque no tubo, né, não é tão fácil de diferenciar uma coisa da outra, tá? Para que serve o tubo ACD? O ideal seria o ACD e não EDTA para tipagem sanguínea? Tá, o tubo ACD, eles usam muito para imunofenotipagem, também para tipagem. Na verdade, o ACD é citrato, né? É ácido cítrico, destrose, é o preservante. Então, mais ou menos parecido com o que tem na bolsa, só que dentro de um tubo de ensaio. Então, esse tubo basicamente é uma mini bolsa, digamos assim. Né? Isso vai preservar mais as hemácias para fazer esses testes quando você não consegue dosar na hora. Então, ele vai ter uma viabilidade próxima do que um concentrado de hemácia dura mais ou menos 21 dias no CPDA. Uma amostra de hemácias no tubo com ACD também vai durar mais ou menos 21 dias. Então, se você não consegue processar em até 21 dias... desculpa. Você poderia processar em até 21 dias com esse tubo ACD. No nosso caso, né? Normalmente, até porque o processo de transfusão, pelo menos para compatibilidade, né? É um processo relativamente de emergência. Então, a amostra chega, a gente já tem que processar rapidamente. Então, não tem necessidade, né? Se você tem que remeter para um outro laboratório, idealmente isso tem que acontecer, eu imagino, ali dentro de 24 horas, né? Para evitar hemólise, deterioração. Então, dentro desse período, eu não vejo, pelo menos, necessidade para usar um tipo de preservante. Isso talvez fosse no caso de eu mandar para um outro lugar que vai fazer a tipagem, mas hoje em dia tem kits para fazer a tipagem. Então, também é mais fácil você ter o kit, né? E aí você colher e já processar, ao contrário, em vez de mandar a amostra para processar, você, né, mandar trazer um kit para tipagem. Sim, obviamente ele aumenta a viabilidade, mas na maior parte das vezes a gente mesmo não utiliza o tubo ACD, faz sempre com EDTA, às vezes da bolsa, que é uma outra alternativa. Na verdade, o manguito da bolsa praticamente é um ACD, só que tem um fosfato junto, né? Então é a mesma coisa, dá para fazer. Tá. Qual o tempo médio de viabilidade das bolsas de hemocomponentes? Uma mesma bolsa, ela pode ser utilizada mais de uma vez?
Tá, então a gente acho que falou do concentrado de hemácias, né, de 21 dias. Se tiver com SAG-M, aumenta para 35, 42 dias. O plasma fresco congelado até 1 ano. O crioprecipitado também até 1 ano, tá? Só que tem que ter considerado do momento da colheita até o final, né? O concentrado de plaquetas normalmente é 5 dias, né? Tem um artigo recente do pessoal da Nicole, do grupo lá da URGS, que a Nicole agora está lá na Bahia, né? Ela recente publicou um artigo com outros preservantes para plaquetas, aumentando em 9 a 11 dias, mas não são conservantes também de uso de rotineiro, mas seria uma alternativa, porque o grande impedimento, o grande empecilho do concentrado de plaquetas, na verdade são vários, mas um deles é o baixo tempo de estocagem, né? Mas com o CPDA normal é 5 dias. Em agitação, em temperatura estável, o ambiente não pode ter nem muito quente, nem muito frio, né? Não pode ficar sob luz direta, plaqueta é bem chatinha, tá? A outra pergunta era se pode fracionar ou aproveitar mais de uma vez. Mais de uma vez, tá? Então, assim, infelizmente a gente ainda ouve histórias ou vê gente que pega a bolsa de concentrado ou de sangue total, que é pior ainda, né? Usou um pouquinho, sobrou, era um pincher, sei lá eu, né? E aí pega, dá um nó na ponta e guarda para transfundinho. Não dá, tá bom? Bolsa de transfusão, quando a gente fala de coleta, a gente não falou aqui de coleta nem nada, né? Mas é um sistema fechado. Uma das coisas que não pode fazer quando a gente doa sangue, a agulha entra aqui, né? Ela entra com a pinça hemostática, né? Ou com um clipezinho, né? Agora tem o clipe da própria bolsa. Então lá entra, ela só é aberto o sistema quando a agulha está dentro do vaso. E aí entrou no vaso, encheu a bolsa, fechou, tirou. Então, o sistema é fechado, certo? Quando o sistema está fechado, eu garanto a viabilidade pelo tempo lá, que dependendo do hemocomponente, por aquele tempo. A partir do momento que eu abri e coloquei o equipo ali dentro, eu abri o sistema. Então, a partir do sistema aberto, uma transfusão ela tem que ser feita num período de até 4 horas. Independente se é para outro cachorro ou para o mesmo cachorro. Então, sei lá, estou fazendo a transfusão, ele começa a ter um pouco de reação, você interrompe a transfusão, faz medicação, né? Volta. Inclusive, a recomendada é voltar essa bolsa, se for de concentrado, para a geladeira, né? De hemácias, de plaquetas não. Se essa transfusão demorar mais que 4 horas, ela já não deveria usar mais essa bolsa, né? Porque você abriu o sistema, existe risco de contaminação. Então, a resposta é não, né? Pela questão de abrir o sistema, eu teria que usar em até 4 horas. Isso de sobrou sangue, eu fecho a bolsa, e mesmo que eu feche na seladora, você abriu o sistema, né? Tá. Enfiou um equipo ali, né? Já furou. Então, em princípio, eu sei que tem gente que faz, eu sei que dá dó, uma série de coisas, mas a gente sempre se calca na medicina, né? Ninguém faria isso com a gente. Você ia aceitar uma bolsa de que foi usada e foi guardada na geladeira? Não. Então, realmente, a gente também não deve fazer a mesma coisa com os animais. Quando faz coleta de bolsa fora do banco de sangue, refrigera no transporte antes de centrifugar? Tá. Se for para fazer concentrado de hemácias e plasma fresco, tranquilamente. Para fazer concentrado de plaquetas, não pode refrigerar. Na verdade, assim, tem que manter em temperatura ambiente. Na verdade, você não vai poder. Normalmente, para concentrado de plaquetas, a gente colhe dentro no próprio banco, né? Ou então, até vai ter a caixa de refrigeração, mas você tem que manter a temperatura, não pode... Mesmo que seja para concentrado de hemácia, você não pode colar junto com o gelo, né? Não pode encostar, né? Sempre coloca um papelão ou alguma outra coisa que impeça esse contato, faz aquela isopor. Tem algumas outras técnicas para não evitar o contato direto. No caso, para fazer o concentrado de plaquetas, idealmente tem um termômetro lá dentro, para, assim, não esquentar demais, porque se tu também, né, deixar sem nenhum tipo de controle, não dá. Mas também não é para baixar a temperatura para 8, não. 5, 3, sei lá. Tá. Quais seriam os principais tipos de interferência que as bolsas de sangue podem sofrer? Tá, deixa eu só... Bom, tem até um pouco a ver, né? Se for utilizar para concentrado de plaquetas, não vai refrigerar, mas tem que mandar logo, né? Se for fazer só concentrado desculpa. Se for fazer só concentrado de hemácias e plasma, refrigera normalmente. É isso que a gente costuma fazer, tá bom? Qual tipo de alteração na bolsa de sangue, é isso? Pode sofrer? Que a bolsa de sangue pode sofrer. Tá. Bom, tem vários, não sei exatamente o que a pessoa, né, tá querendo saber com essa
com essa pergunta, né? Mas Deve assim, ser um existem pouco várias de questões. interferência pré-analítica, talvez, né? Talvez, né? Então, tem problemas com a coleta, a gente pode ter. Então, contaminação, isso de ficar furando de um lado, furando do outro. Fluxo lento, então pode entrar muito coágulo, pode coagular lá dentro. Então, na hora que a gente usa a bolsa, entope o equipo, né? Se a gente deixar muito mais tempo do que o desejável para aqueles tempos que a gente comentou, então pode deteriorar as células, né, as plaquetas, as hemácias ficarem inviáveis, pode haver produção de amônia, inclusive essa é uma outra questão, porque mesmo que a gente possa usar um concentrado de hemácias, né, até 21 ou até mais tempo, amostras de bolsas que ficam estocadas mesmo dentro desse espaço, né, elas não são recomendáveis, por exemplo, bolsas com mais de uma semana, 15, 20 dias, ou próximo do tempo final de vida. Por exemplo, para pacientes hepatopatos, por causa da geração de amônia, eles são intolerantes, né? Quanto para pacientes que tenham anemia hemolítica imunomediada. Então, tem artigos mostrando que pacientes que têm anemia hemolítica imunomediada devem receber preferencialmente bolsas mais recentes, mais frescas, né? Então, essa é uma outra questão. Então, as lesões de estocagem, elas podem acontecer com especialmente com os elementos celulares, né? Denaturação de fatores de coagulação, então, ou porque o tempo foi incorreto, ou porque descongelou, então, isso é uma outra coisa comum, né? Acabou a luz, né? Universidade pública acontece, né? Então, acabou a luz, descongelou, você não sabe se descongelou o plasma ou não, pode ter acontecido. Então, uma das coisas que a gente faz com plasma fresco quando congela, a gente bota um elástico ou um barbantezinho e congela com a barriguinha. Só não esquece de tirar depois. Aí a gente tira, né? Ele vai ficar congelado com a barriguinha e guarda ela assim, congelada com a cinturinha. Então, uma das maneiras da gente saber se houve descongelamento, que se descongelou à noite, por exemplo, ou se acabou a luz, mas eu não sei, não fiquei abrindo o freezer para ver se descongelou ou não. Uma das maneiras de a gente perceber se houve descongelamento é se essa cinturinha se desfez. Então, significa que houve descongelamento. Essa é uma outra coisa que a gente pode ter de alteração. Enfim, podem ser várias. Alguém está perguntando aqui, realização de teste de função plaquetária antes da transfusão para garantir a viabilidade concentrada. Então, na verdade, como existem, acho que tem um pouco a ver com essa pergunta, né? Podem ter vários tipos de alterações decorrentes da estocagem na bolsa, né? Então, a gente tem testes que podem ser feitos, e alguns devem ser feitos em todas as bolsas, alguns só em algumas bolsas, né? Então, você pode fazer testes de microbiológico para ver se não tem contaminação. Então, o controle de qualidade que é feito por amostragem, geralmente. Né? A gente dosa, vê se o hematócrito foi atingido adequadamente concentrado de hemácias, vê concentração de glicose para ver se as hemácias, se não houve alteração de pH por consumo de glicose, geração de ácido lático, né? A gente faz o Swillen, não é uma prova de função plaquetária propriamente dita, com um teste de agregação, que a gente pode fazer isso in vitro, né? Mas o Swillen é quando a gente pega a bolsa de concentrado de plaquetas e dá aquela batidinha, assim. A gente consegue ver o turbilhonamento, né? Essa é uma das provas de viabilidade plaquetária, porque a plaqueta, quando ela está ativada, quando ela degranula, ela fica compactada, agregada. E aí, quando a gente bate, o formato da plaqueta é discoide. Por isso que chama plaquetinha, uma plaquinha. E aí ela fica andando bonitinha, assim, em repouso. Quando a gente bate na bolsa, ela refringe a luz e a gente consegue ver aquele turbilhonamento. Se a plaqueta, de alguma forma, ativou, ou porque foi para a geladeira, ou porque envelheceu, porque, enfim, fluxo lento, mesmo um dia a plaqueta pode não estar viável. Então, essa é uma maneira de testar também a bolsa. Okay? Legal. Tá. A técnica de tipagem sanguínea em tubo para felinos é melhor do que a utilização de testes comerciais? Então, vamos lá. Teste comercial, a gente tem alguns, né? Teste comercial, a gente tem os testes de aglutinação, que são aqueles Incard, né? Que era o RapidVet mesmo, que foram os primeiros a serem elaborados. O problema do Card teste, desde os testes de aglutinação, é que da mesma maneira que na prova de compatibilidade, uma alta aglutinação, né? Ela pode interferir. Inclusive, tem gente que fala que idealmente seria interessante lavar essas hemácias, né? E tem o teste, eu até trouxe. Esse aqui é o teste cromogênico, né? Que é o da UVED aqui. Esse teste cromogênico, ele é um pouco melhor do que o CARD, porque se o animal tiver alta aglutinação, aquele é um teste com anticorpo monoclonal. Então, ele vai detectar
a presença do antígeno, não é um teste que depende de uma visualização de uma aglutinação, e sim da revelação do antígeno pelo anticorpo. Então, esse é um teste mais confiável do que o CAD-teste. Eu não sei exatamente o que eles chamam de teste de tubo, mas são os testes provavelmente feitos, né, não comerciais. Então, os testes de tubo tendem a ser mais sensíveis, né? Tanto é que, por exemplo, os testes comerciais, a gente só tem, por exemplo, para cão, para o tipo 1, né? Então, aqui eu tenho, aqui era do gato, esse aqui era do cão, que é só para o tipo 1. A gente não tem teste rápido comercial para o tipo 3, 4, 5, 7, né? Porque eles são menos antigênicos, é mais difícil você detectar nesses testes. Então, a gente precisaria ter um teste in vitro num laboratório, a gente teria que produzir com alta concentração, então a gente precisa de um teste mais sensível. Basicamente, é essa a questão. Então, de um modo geral, eles até recomendam, quando você vai ler os artigos e os trabalhos americanos, eles até falam que eles comparam esses tipos de teste em casos dúvidas, às vezes não há, né, não bate o resultado de uma técnica do CARD com a outra, que se faça o teste num laboratório que trabalhe com isso, num laboratório de universidade, onde um banco grande comercial mesmo que possa fazer esse tipo de testagem, inclusive até permitindo outros tipos de teste. Eu não sei se a Cíntia está aqui, mas a Cíntia ela fez o mestrado dela meio sanduíche, né? Na verdade, não é sanduíche, porque sanduíche é doutorado. Mas ela trabalhou lá em Michigan, né? Que tem o maior banco de sangue comercial lá. E lá o teste era, na verdade, basicamente assim, ó. Em humanos, as plaquetas de humanos, elas expressam o antígeno das hemácias. Então, se eu sou tipo a minha plaqueta, por mais que seja um antígeno heterocitário, ela expressa, por causa do antígenos solúveis, etc., expressa o tipo A. Então, se eu for receber transfusão de plaquetas, no caso dos humanos, eu tenho que fazer a mesma tipagem, apesar do antígeno ser heterocitário. Então, o trabalho dela foi ver se nos cães acontece a mesma coisa. Se quando eu uso concentrado de plaquetas de um cão, que seja tipo 1, eu tenho que tomar cuidado também de evitar usar o tipo 1 positivo, 1.1 positivo. E, na verdade, não, as plaquetas de cães não expressam. E a maneira de testar isso com plaqueta, imagina, como é que eu vou testar a presença do antígeno na superfície da plaqueta? Ela usou a citometria de fluxo, que é uma técnica ainda mais sensível. Então, assim, existem diferenças, obviamente, né, dependendo da técnica, independente de ser comercial ou não. Então, dentro dos comerciais tem diferença de sensibilidade, de leitura, né, e mesmo nos testes de laboratório, dependendo da técnica, também tem diferença. Tá. Vou fazer a última aqui da nossa lista de antes, aí eu faço mais algumas que o pessoal mandou. O que é a solução de lectina T vulgaris? Como é feita essa técnica? É o teste. Tá bom. Isso é uma outra alternativa para fazer tipagem sanguínea em felinos, né? Então, a lecitina é tipo uma glicoproteína, uma glicofosfolipídio, geralmente extraído de germe de trigo, né? T vulgaris é trítico vulgaris, é o trigo, praticamente. E aí, normalmente, o pessoal compra isso comercialmente, faz uma diluição da sigma, então tem artigo, eu não vou saber de cor qual que é a solução. Então, assim, se você não tem o kit comercial, tem muitos trabalhos mais antigos de prevalência de tipo sanguíneo que não foram feitos com kits comerciais, né? E no caso dos felinos, uma alternativa para testar os animais do tipo A é você conseguir um gato tipo B. A gente sabe que o gato tipo B tem altos títulos de anticorpos anti-A, a gente já falou. Então, você pega um gato que é tipo B, colhe o sangue dele, separa o soro. Esse daqui vai ser o antissoro anti-A. Então, você vai usar ele para testar o outro animal. Se ele aglutinar é porque, né, é A. Agora, para saber se o animal é tipo B, porque às vezes ele pode ser A, B, né, eventualmente, né? Então, eu preciso testar também para o tipo B. Como o tipo A tem menor título de anticorpos anti-B, não dá para usar um animal A para produzir o anti-B. Então, o anti-B é obtido a partir dessa solução com essa lecitina do Triticum vulgaris, né? Ela consegue reagir fortemente contra as hemácias do tipo B. Então, basicamente, a gente prepara essa solução, compra a solução, né? Prepara, faz uma solução estoque, depois dilui na hora de usar, e basicamente é isso, que a gente vai misturar ali como se fosse o antissoro. Basicamente é isso, né? É um teste que é utilizado para testar o tipo B. O tipo B do felino. Tá? Em humanos também tem algumas utilizações das lecitinas para subtipos em humanos também. Muito legal. Agora,
que fizeram aqui, né, na live. Como Vamos realizar o ver. transporte de bolsas de plaquetas de um banco de sangue privado para ser transfundido em pacientes que estão internados na clínica, já que elas têm que estar em constante agitação? Tá. Não, se for assim, ela precisa ficar em constante agitação, porque a gente deixa ali 3, 4, 5 dias, né? Mas se a gente já vai encaminhar para uso, né, o transporte de motoboy geralmente na mesma cidade, né? O que é o ideal, fora disso já fica inviável. Mas dentro da mesma cidade não tem problema, não precisa, o motoboy não precisa ficar lá mexendo e nem nada, tudo bem, sem problema. Até porque, na verdade, quando a gente separa, a gente primeiro, depois que tira da centrífuga, tem todo o cuidado. A gente tem que deixar ela em repouso primeiro, porque se a gente já botar lá, não vai dar certo. Não deixa em repouso, no escurinho, não pode colocar na bancada gelada, na mesa de inox, no granito, tem que botar em cima do isopor, numa temperatura bonitinha no escurinho. Aí ela começa a relaxar a plaquetinha, desagregar, aí você vai botar na homogeneizador. E daí tudo bem, você pode encaminhar sem problema, não tem grandes problemas. O que não dá é uma viagem maior até por questões de viabilidade mesmo. Tá. Depois que descongela o plasma para crioprecipitado, tem que centrifugar? E depois congela novamente ou já tem que ser utilizado? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Para a gente fazer o crioprecipitado, eu vou pegar um plasma fresco congelado. Então, eu escolhi a bolsa, separei, concentrado de hemácias, congelei o plasma rapidinho. Tá lá congelado. Eu posso pegar amanhã, depois de 24 horas congelado, e processar e fazer o crioprecipitado. Mas eu também posso esperar algumas semanas, não tem problema. Eu posso pegar um plasma fresco que já está há algum tempo congelado, desde que ele tenha menos de 1 ano. Então, tanto um quanto o outro duram 1 ano a partir da coleta. Então, sei lá, se eu tenho 3 meses da coleta, né? Eu posso pegar de 3 meses, do plasma fresco congelado a 3 meses, fazer o descongelamento lento, e aí, a partir do momento que eu começo o descongelamento lento, eu já tenho que separar, e aí, ou utilizar ou recongelar o crioprecipitado. Então, por exemplo, aqui no Hemocentro, né, do HC, o que eles costumam fazer é agendar ou programar o dia de fazer crioprecipitado. Então, o que eles fazem? Primeiro que o plasma fresco precisa ser de uma bolsa que tenha volume certinho, não pode ter excesso de anticoagulante, nem nada, né? Então, eles geralmente selecionam, depois de feito todos os testes, né? Porque foi colhido, vai fazer o resultado dos exames, saber se o doador é ok. Aí eles vão separar, tenho tantas bolsas, vou pegar 10 bolsas, vou fazer os crioprecipitados. Então, eles vão fazer o descongelamento, né? E aí, sei lá, a bolsa tá com 3 semanas, outra tá com 4, aí ele vai anotar e vai recongelar. Então, ele já estava congelado como plasma fresco há 1 mês, ele tem mais 11 meses como crioprecipitado para ser usado. Não sei se deu para entender, né? O tempo total é de 12 meses, certo? Uhum. Então, Sara, não precisa. Acho que é isso, não sei se é isso que ela quis dizer. Aí você fala aí. Ô, gente, tem algumas perguntas que o pessoal está fazendo, mas está com um enfoque mais clínico, como por que e quando utilizar esses hemocomponentes. O enfoque da nossa live de hoje é um enfoque mais laboratorial. Mais para frente, a gente pode fazer uma outra live com um enfoque clínico sobre essa abordagem, tá bom? Porque senão a gente não termina hoje. Ela assim, da parte hemostática, eu até arrisco, porque é a área que eu gosto, eu leio bastante, né? Hoje eu até acabei de gravar uma palestra de tromboelastometria, e essa é uma discussão bem, bem importante. A gente tem cálculos, né? Existem fórmulas, por exemplo, isso é o clínico que tem que saber, embora a gente também, porque até para selecionar e dizer, vou mandar essa bolsa ou essa, né, para o clínico, mas existem fórmulas para saber quanto de volume eu preciso transfundir para aumentar uma hemotócrito que estava em tanto para tanto, no cão de tantos quilos, eu tenho que aumentar uma contagem de plaquetas de tanto para tanto, no cão de tantos quilos. Então, existem fórmulas, né? Tá. O que hoje a gente já vê na medicina, e a palestra que eu fiz de tromboelastometria, é que existem falhas, né? O cálculo é matemático, mas depende de outras variáveis, mas se usa muito, por exemplo, a tromboelastometria para estabelecer, né, qual o melhor hemocomponente. Então não é só o resultado do papel, hematócrito, contagem de plaquetas, mas o perfil tromboelastométrico, e o cálculo hoje ele é feito uma estimativa, a gente geralmente transfunde menos, avalia com a tromboelastometria e prossegue ou não a transfusão, tá? Mas enfim, vamos deixar isso para outros colegas falarem a respeito disso. A Agatha até escreveu aqui, né, que é do LabVet também, ela botou nós teremos.
Eu acho que já deve Já estar está até contactado, isso é acertada ótimo, essa. perfeito. Então deixa para os hematologistas clínicos que a gente fala, né? Olha, vai ter, ó, já me confirmaram aqui. Vai sim, gente. Então tá Então bom, tá. ótimo. Em julho, ó. Vai ter em Ah, julho. perfeito. Então tá Júlia tá certo. aí já. Já chegou. Gente, ó, eu acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui para fazer. Das que me mandaram aqui pelo grupo, eu já fiz todas. Se alguém tem alguma dúvida ainda ou se ficou faltando alguma coisa, pode mandar para a gente. Eu mandar que a gente encaminha para a Regina ou encaminha para a Regina, né, Regina? Que você também dá um jeito de Vamos ver. responder se alguém ficou com alguma dúvida. E é isso, eu queria agradecer pela sua participação, pela live. Foi, nossa, incrível. Eu aprendi muito, tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu muito também. E Eu é que isso, só agradeço a queria oportunidade. agradecer. Muito bom. Muito obrigada. E, ó, então, Imagine. só recebendo elogios aí, ó. Não vale, metade deles aqui é tudo amiguinho. Ai, ai. Mas tá Nossos bom. Muito amigos obrigada e têm que nos parabéns para apoiar. vocês também pela iniciativa, pelas lives. Eu também tenho aprendido bastante quando eu consigo assistir. É muito bom isso. Ai, que bom. Então tá, gente.